Olá, tudo bem com você? Parar de usar algum tipo de substância é um verdadeiro processo de luto. Mas luto, Rodrigo? Como assim luto? Se não morreu ninguém? É que o luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. E essa perda não é necessariamente a morte, mas qualquer perda de algo que você é muito apegado, como o hábito de usar substâncias, por exemplo. Esse luto pode ser doloroso, mas conhecer esse processo pode ajudar você a entender qual fase do luto você está e quais as ações necessárias para passar por todas as fases. E enfim, chegar até a última fase, a fase da aceitação. Pois então hoje você vai conhecer as 5 fases do luto. Então fica até o final do vídeo e já deixa o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram. E se tiver dúvidas, participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp, os links estão na descrição do vídeo, ou participe das nossas transmissões ao vivo, domingos às 9 da noite, quintas-feiras às 8 da noite, tá ok? Bom, embora a gente aprenda aqui no canal e nos grupos de apoio que é importante admitir e aceitar a doença para que o processo de recuperação comece, saiba que a fase da aceitação é o último estágio do luto. Sim, embora na teoria pareça fácil, antes de atingir a aceitação na recuperação, aceitar quem você é, o problema que você tem com álcool e drogas, aceitar as suas qualidades e defeitos, entre outras coisas, você primeiro passa por um verdadeiro processo de luto. E esse processo é difícil por natureza, mas pode ser ainda mais doloroso se você tentar passar por ele sozinho, sem ajuda profissional, ajuda de grupos de apoio e tentar levar a recuperação baseando-se em opiniões de quem não entende o problema ou por achismos. Então vamos falar sobre os 5 estágios do luto e como este processo é crucial para a sua recuperação. Este modelo foi proposto pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, conhecido como modelo Kubler-Ross. Em seu livro On Death, On Dying, em português, sobre a morte e o morrer, Elizabeth identificou a reação psíquica de cada paciente em estado terminal e formulou as 5 fases do luto, ou perspectiva da morte. Essas fases são a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Apesar de sua obra retratar especificamente o processo que antecede a morte, seu trabalho tem sido amplamente utilizado em outros contextos que envolvem perdas, como o rompimento de um relacionamento amoroso, uma amizade, ou até quando queremos parar com um vício, por exemplo. O luto é um processo de angústia resultante de uma perda significativa em nossa vida e tende a fazer parte de todo o fim que vivenciamos. É um ponto final que sempre temos que dar às coisas, sejam elas boas ou ruins, dolorosas ou não. É um processo natural da vida. E na recuperação da dependência química, nós vivenciamos as 5 fases do luto, porque todo dependente químico tem uma relação de amor com a droga. Ele vive em função dela, protege ela, quer vê-la todo dia, quer usá-la todo dia, ela norteia toda a vida do dependente químico. Ela está sempre em primeiro lugar, na frente de tudo e de todos. A droga é sempre a prioridade na vida do dependente químico. E se isso não é relação de amor, eu não sei o que é. Só sei que quando decidimos parar, é natural que esse luto aconteça e temos que passar por ele. E não é possível pular os estágios. Nós inevitavelmente passamos por todos. E somente quando chegamos no estágio da aceitação é que ficamos mais leves e em paz. Sendo assim, o primeiro estágio é o da negação. A negação se manifesta como uma defesa psíquica, onde a pessoa se nega à existência do problema, evita falar sobre o assunto e procura desculpas para não aceitar a realidade. É uma fase de dor intensa e dificuldade para lidar com a perspectiva da ausência. Em outras palavras, é aquela fase em que o dependente químico protege o seu uso e qualquer interferência nesse uso é visto como uma ameaça. Um exemplo é quando o dependente é criticado por outras pessoas, ele normalmente tem constantes e muitos desentendimentos com outras pessoas para proteger o seu vício e vai se afastando cada vez mais daqueles que ameaçam a continuidade do seu uso. Na terapia, isso também é muito comum. Todas as atividades propostas para ajudar as pessoas a criar um novo estilo de vida de recuperação muitas vezes são negligenciadas ou sabotadas pelo dependente. Por exemplo, você sugere que o dependente vá nos grupos de apoio
e ele acaba não indo por causa do horário, das pessoas do grupo, da distância, da chuva, enfim, ele inventa N motivos para continuar protegendo o seu uso. É comum faltar com frequência nas terapias também. Enfim, qualquer mudança que represente uma ameaça à continuidade do uso, o dependente tenta proteger o uso, o que é um dilema, porque ao mesmo tempo que ele pede ajuda e sabe que precisa de ajuda, ele se sabota e protege a droga. Isso se chama ambivalência, e eu fiz um vídeo que fala sobre isso e eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, tá ok? Na fase da negação, a pessoa tem forte resistência a mudanças, críticas e a sua rotina ainda não muda. Ela continua usando como se nada grave estivesse acontecendo. O segundo estágio é a raiva. A fase da raiva se caracteriza pelo sentimento de revolta com o mundo e com todos, onde o indivíduo se sente injustiçado e não se conforma pelo que está passando. No estágio da raiva ocorre a conexão com a realidade e a percepção que não é possível reverter a situação. Esta fase pode durar em média algumas semanas até 6 meses, mas isso não é uma regra. Existem pessoas que ficam nessa fase por anos e não conseguem sair dela. É comum nesta fase que a pessoa chore muito, fique hipersensível, se magoe facilmente e por qualquer coisa, tenha crises emocionais, ataques de raiva sem motivo aparente, distúrbios de sono e falta de apetite. Na dependência química é comum a pessoa ficar com raiva da família, culpá-la por sua situação, se sentir injustiçada, incompreendida pelo mundo e sente que a pressão e as críticas das pessoas da família devido ao seu uso é perseguição. O terceiro estágio é a negociação ou barganha. No terceiro estágio, a pessoa negocia consigo mesma. É uma tentativa de aliviar a dor e ponderar possíveis soluções para sair daquela circunstância. Normalmente, relaciona-se a uma conjuntura religiosa e promessas a um Deus. Nesta fase, a pessoa tenta criar uma ficção, cria uma fantasia para reverter o ocorrido. E é por isso que nesta fase é muito comum apelar para os aspectos religiosos, para um milagre. A pessoa cria a fantasia mágica de que seu problema pode ser resolvido milagrosamente. Isso não é necessariamente ruim e negativo, pois mesmo que a pessoa demonstre algumas características de imaturidade perante o problema, começa aqui os primeiros sinais de disposição para a mudança. Começa aqui o interesse em tentar encontrar alternativas de saída. No estágio da negociação é comum o discurso: vou ser uma pessoa melhor, nunca mais usarei drogas, Deus fez um milagre e a partir de hoje sou uma nova pessoa. Eu não tenho a intenção de criticar a fé de ninguém, não é isso. Mas um problema tão complexo quanto a dependência não se resolve da noite para o dia. E eu já vi muitas pessoas com o discurso da fé desistirem do tratamento e recaírem por causa de fantasiarem a famosa cura milagrosa. Aqui na fase da negociação, tenta-se a todo custo negociar com a doença. Então a pessoa não apela só para milagres, ela apela também para o uso controlado. Aquele pensamento de beber só uma cervejinha nos fins de semana, ou fumar e cheirar só de vez em quando, e etc. Estas estratégias e pensamentos são típicos dessa fase, onde o dependente tenta negociar com a sua doença buscando achar uma saída que não o faça parar de vez, pois aceitar que nunca mais poderá usar nada é muito doloroso. O quarto estágio é o da depressão. Nesta quarta fase ocorre a reclusão da pessoa para o seu mundo interno, onde ela passa a se isolar e a se considerar impotente frente ao ocorrido. Geralmente é a fase mais duradoura do processo do luto, caracterizada por um sofrimento intenso. É importante lembrar que isso não quer dizer que você está sofrendo de transtorno depressivo. Você está passando por uma fase depressiva, é diferente. Por outro lado, deve-se ficar atento aos sintomas para que eles não se agravem e você acabe sofrendo uma depressão mais grave e constante. Por isso, procure um profissional para falar sobre isso. No estágio da depressão, não existem mais fantasias com realidades paralelas. Resta só a realidade, a situação presente e uma profunda sensação de vazio. É hora da conscientização sobre a doença e as mudanças que precisam ser realizadas. Na depressão, o isolamento e o cansaço são comuns. E sem ajuda, a pessoa acredita que não sairá dessa situação de tristeza profunda. Esta é uma fase perigosa e é preciso muito cuidado e ajuda de pessoas que entendam o problema. Uma pessoa crítica demais, negativa demais
ou arrogante demais e que não entende o problema, só vai piorar as coisas com conselhos vazios e sem empatia. Por isso, procure a ajuda adequada. E o quinto e último estágio é o da aceitação. Eu costumo dizer que este é o estágio da libertação, pois ele é exatamente isso. É exatamente essa sensação que quem passa por um processo de aceitação experimenta, a liberdade. Neste estágio, o indivíduo não se sente mais desesperado e já consegue enxergar a realidade como ela é. Ocorre assim a assimilação e a aceitação por completo da perda. É quando a nova realidade, enfim, é aceita e a pessoa entende que o sentimento de superação faz bem. É uma fase necessária para reorganizar as ideias e o esquema mental, a fim de traçar metas de recuperação com propósitos de melhoria na qualidade de vida. Em outras palavras, a pessoa para de sofrer e começa a viver. A fase da aceitação é a fase da esperança, onde a pessoa recupera a sua motivação por viver sem precisar usar substâncias. No começo do processo, a pessoa não conseguia se enxergar numa vida sem álcool e drogas. Ela negava, ficava com raiva, arrumava desculpas, barganhava, enfim, tentava de tudo para não aceitar que precisava enterrar de vez a sua dependência. Agora, vivendo a aceitação, ela já enxerga uma vida plena e feliz sem precisar de induções químicas para alterar o seu estado psíquico. Nas fases anteriores, a pessoa estava totalmente focada nas suas dores e sofrimentos. Sua energia e motivação estavam direcionadas tentando não sofrer, lutar contra os sintomas de abstinência e resistir às mudanças. Agora, na fase da aceitação, a pessoa em recuperação tem a sua atenção e foco voltados para as mudanças mais profundas e motivadoras, como melhorar sua saúde física, se divertir mais sem drogas, viajar, planejar o futuro, casar, adquirir bens, ter um propósito de vida maior e etc. Todos nós, dependentes químicos, temos que passar por todas estas fases. Sem exceção, não tem atalhos, não tem como pular etapas. E enquanto você estiver tentando achar estes atalhos, você vai patinar na sua recuperação, não vai sair do lugar. As pessoas que não conseguem sair da fase da negação, da raiva, da barganha ou da depressão, elas ficam presas em ciclos eternos, loopings que aprisionam e escravizam. Portanto, busque sair desse ciclo. O luto é um processo necessário e crucial para preencher o vazio deixado por qualquer perda significativa. Ele não é necessariamente seu inimigo. É uma forma do seu estado psíquico se proteger. E negar, fugir ou resistir a estes estágios só vai perpetuar o seu problema. Lembre-se que nem sempre os indivíduos vão passar por todas as fases do luto de forma tão clara, e que ele pode ser experimentado de maneiras bem diferentes, dependendo da formação psíquica do indivíduo, da cultura em que ele vive e de suas experiências pessoais anteriores. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram. E se tiver dúvidas, participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp e envie sua pergunta, ou participe das nossas transmissões ao vivo nos domingos às 9 da noite e às quintas às 8 da noite, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.